Hoje é Dia das Mães, um dia muito especial para as mulheres, e eu quero desde já congratular com as irmãs que são mães. Eu coloquei lá no grupo um videozinho em homenagem às irmãs, e eu não poderia deixar de falar alguma coisa à noite sobre mães. E eu quero nesta noite falar sobre a mãe mais famosa que nós conhecemos na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu quero falar sobre Maria. E talvez algumas pessoas até se assustem. Uai, o pastor vai falar sobre Maria? Eu vou falar sobre Maria. Nós, os evangélicos, amamos Maria. Nós amamos e muito. E sabemos que ela é bem-aventurada entre todas as mulheres. E para poder basear a nossa palavra nessa noite, eu quero conduzi-los numa reflexão em Lucas, no capítulo 1 do livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, dos versículos 46 ao versículo 49. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, não somente na leitura, mas em todo o arrazoado que nós faremos nesta noite, em toda a reflexão que certamente nos edificará, inclusive nos esclarecerá algumas coisas a respeito desse personagem tão importante das Escrituras Sagradas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e o santo é o seu nome. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê entendimento para podermos compreender a sua palavra e todas as coisas que ele vai nos falar nessa noite. Maria é descendente de Davi, e ela consta ali na genealogia de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23 a 27. E vivia numa vilazinha chamada Nazaré, é onde ela vivia. Pouco se sabe a respeito dessa jovem mulher. Nós imaginamos que ela tivesse entre 15 e 17 anos, quando passou por essa experiência com o anjo e no desdobramento foi a mãe de Jesus Cristo. E ela aparece a primeira vez na Bíblia justamente como noiva de um homem chamado José, que também era descendente de Davi e que também morava em Nazaré. E ela recebeu através do anjo Gabriel, diz a palavra de Deus, a notícia que ia dar à luz a um menino, o qual, segundo mesmo, receberia o trono de Davi. Eu imagino a emoção dessa mulher, de Maria, ao receber essa notícia, mas ela, preocupada, questionou o anjo. Falou: como é que eu posso dar à luz? Eu sou virgem. Eu não estou casada. E o anjo então disse para ela, revelando que ela teria essa concepção de forma sobrenatural, através de ação direta de Deus, que haveria de acontecer pelo Espírito Santo. Gabriel também revelou que tinha uma parenta dela, que já bem idosa estava grávida também, pela intervenção de Deus. Maria então, de forma surpreendente, ela demonstra a fé que tinha e afirmou que, como serva de Deus, se submeteria a qualquer coisa que Deus haveria de orientar. E por conta disso ela ficou grávida, e tem todo um desdobramento dessa história que você pode encontrar na palavra de Deus. Mas ao fim de algum tempo ela deu à luz a Jesus Cristo e se tornou a única mãe virgem que se tinha notícia até então. Hoje já é possível um milagre dessa natureza, não através da concepção do Espírito Santo, mas através de técnicas, ultramodernas, que podem gerar uma criança, até mesmo numa mulher que seja virgem. Mas até então nunca se teve uma notícia dessa natureza, e ela então se tornou
a mais bem-aventurada mulher que já existiu. Bem-aventurada quer dizer muito feliz. Ela teve uma missão grandiosa e nós precisamos entender isso, e por isso amamos Maria. Ela teve a missão grandiosa de trazer ao mundo o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente hoje existe muita controvérsia em relação a essa figura tão abençoada, esse grande personagem de Deus nas Escrituras. Até por falta de conhecimento bíblico, misturado a misticismo, misturado a sincretismo religioso e até também por alguns interesses pessoais, transformaram Maria, a mãe de Jesus Cristo, a bem-aventurada, muito amada Maria, numa figura de adoração, o que contraria de maneira veemente a palavra de Deus, a vontade de Deus, e cria um grande problema no cristianismo por causa disso. Porque muitas pessoas, até por falta de conhecimento bíblico, por falta de pesquisa bíblica, deixam-se levar por ensinamentos e não checam se aqueles ensinamentos são reais, e aí traz aquele descontentamento no meio religioso que nós conhecemos, a guerra entre grupos cristãos, né? O embate entre grupos cristãos que dão um valor diferente à figura dessa personagem tão importante da palavra de Deus. E eu gostaria que nessa noite que nós comemoramos o Dia das Mães, fazer menção a essa mãe como estou fazendo, e também esclarecer algumas questões para nós, e às vezes nós mesmos não entendemos com muita clareza algumas questões que são apresentadas a respeito de Maria, até por causa da origem religiosa da maioria de nós, né? O Brasil, ele sempre foi um país, no passado um pouco a médio prazo, onde predominava uma religião que dava um valor exacerbado à figura da Maria. E alguns de nós trouxemos isso conosco na nossa bagagem, abrimos mão daquele personagem na nossa adoração, mas às vezes não sabemos nem entender e nem explicar o porquê. Simplesmente abrimos mão porque não é conosco, não tem a ver conosco, só Jesus, mas nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos aprender biblicamente verdades a respeito dessa temática. Porque é desonesto da parte de algumas pessoas lá fora, que são de outros credos, dizerem que os crentes não respeitam e não gostam de Maria. Eu não sei se você já ouviu isso. Muitas pessoas dizem isso, mas isso não é verdade. Isso é mentira. Nós respeitamos Maria, sim, e amamos Maria. E nós admiramos Maria, só que nós colocamos Maria, mesmo amando Maria, no lugar que lhe é cabido. Maria não é divindade, Maria é igreja. E nós precisamos entender isso. E como igreja ela não deve ser adorada, pelo contrário, ela precisa, e ela se portou durante a sua vida na terra em espírito de adoração. Ela adorava a Deus, ela nunca foi venerada. E nós precisamos fazer essa distinção. E fazendo essa distinção, nós precisamos ter base. E a nossa base nós encontramos na palavra de Deus. É a palavra de Deus quem conduz a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa visão mais ampliada a respeito das coisas que se referem a Deus. E eu quero então nesta noite, destacando alguns dos pontos que são, digamos assim, nevrálgicos nessa questão da figura desse personagem tão abençoado que é Maria, buscar a base bíblica para as questões que nós afirmamos, refutando assim outras afirmações que fazem alguns que, não sei por qual motivo, não procuram buscar na Bíblia a resposta certa para os seus questionamentos. Em primeiro lugar, eu quero afirmar nesta noite,
com toda a veemência, com toda a certeza, com base na palavra de Deus, que Maria é sim bem-aventurada, porém, Maria não é a mãe de Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Maria não é a mãe de Deus. Deus é eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E muito embora a doutrina da divindade de Cristo seja bíblica, Jesus era 100% Deus, Maria não é a mãe do Cristo Deus. Ela não poderia ser. Isso é óbvio, porque Jesus Cristo existe desde sempre, Maria não. Ela passou a fazer parte da história em determinado momento da história, provavelmente entre os anos 25 ou 22, ali naquele meado antes de Cristo. E Jesus Cristo, ele entra na história no dia 5 e ele vem ao mundo por concepção de Maria, mas é o Jesus humano. É aquele Jesus que vem e que se torna homem entre nós, que nasceu de Maria. Então, Maria não é e não pode ser a mãe de Deus, porque Maria é finita e Deus é infinito. Essa doutrina de Maria, a mãe de Deus, ela surge no cristianismo a partir do concílio de Éfeso, que aconteceu no século V. E no dia 22 de junho de 431, o concílio definiu explicitamente a divindade da maternidade, chamando Maria de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Olha o que disse lá nesse concílio: que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus. Até aí tudo certo. E portanto que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. E aí começam os problemas. Pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o Verbo de Deus. O nome desse argumento, do ponto de vista filosófico, é sofisma. E do ponto de vista do nosso entendimento, mais, digamos assim, menos filosófico, é falácia. O que significa isso? É um argumento que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Ele carece de base. O sofisma, no caso de Maria, é o seguinte: Maria é a mãe de Jesus Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Então Maria é a mãe de Deus, sim ou não? Não. Maria não é a mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus Cristo, homem. Só se é mãe daquilo que se gera, e Maria não poderia gerar a Deus, porque Deus é infinito. Jesus Cristo é divindade. Maria é a mãe de Jesus enquanto homem e não de Jesus enquanto Deus. Então Maria não é a mãe de Deus e não poderia ser. Ela nasceu entre o ano 25 e 22, como eu disse, e Jesus existe eternamente. Se manifestou em carne no ano 5, mas sempre existiu. O finito não pode gerar o infinito. Então nós refutamos veementemente esta visão de que Maria é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus Cristo e é bem-aventurada por isso. E nós a amamos por causa disso, mas ela não é a mãe de Deus, porque ela não teria como o ser. Em segundo lugar, eu gostaria que todos soubessem, neste momento, com base no livro sagrado, que Maria é bem-aventurada, mas que Maria não é mediadora entre nós e Deus. A Bíblia afirma em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, em Hebreus capítulo 9, versículo 15 também, que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não adianta orar para Maria, porque ela não pode mediar. Existem algumas confusões aí, algumas máximas. Eu não sei se alguém aqui já ouviu aquela máxima que diz assim: peça à mãe que o filho atende. Isso é pura heresia. Isso não é possível.
Porque Maria não intercede por nós, nem junto a Jesus Cristo, nem junto ao Pai, e ela não pode interceder porque existe um único mediador, que é Jesus Cristo. A não ser que a Bíblia esteja mentindo. Se a Bíblia for verdadeira e nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira, existe um único mediador. Também não podemos considerar Maria como advogada, não podemos considerar Maria como auxiliadora, não podemos considerar Maria como protetora, porque Maria não tem este poder. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus, que Deus é o nosso ajudador. Lá em Salmo capítulo 54, versículo 4 diz isso, que Cristo é o nosso auxílio. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 6, e que Deus é o nosso protetor, em Salmo 34, versículo 19. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar que Maria é a nossa advogada, que Maria é a nossa protetora, que Maria é aquela que intercede por nós junto ao Pai. Em lugar algum. Na igreja primitiva, Maria nunca foi venerada, nenhuma única vez. E nunca foi atribuído a ela nenhum poder dessa natureza. Você que está nos ouvindo aí, nós amamos Maria, e muito. Maria merece todo o nosso respeito, mas ela não pode nos mediar. Ela não pode levar diante de Deus a nossa oração. E além disso, em terceiro lugar, além de não poder levar a Deus a nossa oração, Maria sequer pode responder às nossas orações. Ela é bem-aventurada, mas ela não responde às nossas orações. Não adianta pedir, são muitas preces que são feitas a Maria em todos os lugares do mundo. E nós respeitamos o direito de cada um de crer da forma que quer, mas, biblicamente falando, não existe base para isso. Ela não tem poder para responder orações. A Bíblia mostra que quem responde às orações dos fiéis é Deus. E como nós já dissemos, Maria não é divindade, Maria é igreja. Alguns textos nos mostram isso com clareza. Jeremias 33, 3, clama a mim, diz o Senhor. Salmo 50, versículo 15, de novo, clama a mim. No Salmo 86, de 6 a 7, no Salmo 91, no versículo 15, Filipenses 4, 6, Mateus 11, 28. Depois você confira na sua Bíblia. É a Deus que nós precisamos orar. Não existe outro caminho para alcançarmos o céu com nossa oração, se não for com uma oração direcionada a Deus. E quem responde à nossa oração é Deus, e a única forma das nossas orações chegarem aos céus é através de Jesus Cristo. É Ele mesmo quem diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho, é a única mediação, é só através dele. E toda vez que se buscarmos o recurso em Maria ou em outro ser qualquer, nós estamos pecando. Pecamos contra Deus, e isso certamente entristece a Deus. E eu sei que muita gente faz isso por ignorância com relação às Escrituras. Se conhecessem textos como o de Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 23, provavelmente não se portariam dessa forma. Olha o que diz o texto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. De que forma? Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Por quê? Porque trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes
e répteis. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Buscar a mediação, ou orar, ou pedir alguma coisa, ou clamar a qualquer outro ser que não seja o nosso Deus, é pecado. E nós precisamos entender isso, nós precisamos entender e colocar os pingos nos is. Nós amamos Maria? Sim, amamos Maria. Nós respeitamos Maria? Sim, respeitamos Maria. Mas nos relacionamos com Maria segundo as Escrituras. Nosso relacionamento com Maria, ele fica nesse amor e nesse respeito. Porque Maria, como todos os que dormem, já não existe mais na nossa dimensão. E no céu está ao lado dos santos. E como qualquer outro santo não pode responder às nossas orações, não pode mediar e aguarda o fim de todas as coisas, a fim de que nós possamos viver com ela na glória para sempre. Glória a Deus. Bem-aventurada sois vós entre as mulheres, sem dúvida alguma, mas tu és a Maria, mãe de Jesus Cristo. Outra verdade que precisamos saber e que aprendemos na Bíblia é que Maria, e existe uma doutrina, e isso até assusta, porque às vezes as pessoas não entendem isso. Alguns chamam Maria de rainha dos céus. Alguém já ouviu essa expressão? Rainha dos céus. Maria não é, e nunca foi, e nunca será rainha dos céus. E digo mais, chamar Maria de rainha dos céus é até ofendê-la, porque os textos bíblicos que se referem a esse personagem, que é rainha dos céus, eles são bastante contundentes quando demonstram que essa rainha do céu que a Bíblia fala, e isso nós vemos lá em Jeremias 7,18, Jeremias 44, de 17 a 23, essa rainha dos céus, na realidade, é uma divindade pagã. A rainha dos céus, nos tempos bíblicos, era Ísis, era Osíris, era Diana, e muitas outras eram chamadas pelos pagãos de rainha dos céus. Maria não é a rainha dos céus. Olha o que diz, eu vou ler só um dos textos para você ter uma ideia. Jeremias 44, 17 a 23. Eu vou ler só um pedaço aqui. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhes haviam dado essa resposta: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhes veio o coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações e abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto e em maldição, sem habitantes como hoje se vê. Por quê? Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor e à sua lei, e aos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu a este mal. Sabe de qual incenso que Jeremias está se referindo aqui? Ao incenso que aquele povo queimava a rainha dos céus, por interferência, por influência dos povos pagãos. Os israelitas também tinham esse sistema de adoração, mas Jeremias, o grande profeta, e profeta naquela época metia o dedo na cara mesmo e falava o que tinha que falar, ele está dizendo que isso entristece o coração de Deus. Essa crença é uma crença pagã. Nós não podemos ofender Maria chamando-a de rainha do céu. Chamar Maria de rainha do céu é ofender a Maria, é colocá-la no mesmo patamar de outras deusas pagãs. E Maria não é deusa, Maria não é a rainha dos céus, e Maria merece o nosso respeito, de amá-la como quem ela foi de verdade, e não de criar para ela algum tipo de título que não lhe caiba. Algumas religiões ainda hoje, influenciadas por esses credos, chamam Maria dessa forma. Mas nós que amamos Maria de verdade, não podemos fazer. Porque o que vale para nós não é a tradição.
O que vale para nós, de fato, é a palavra de Deus que você tem na sua mão. É a palavra de Deus que nos conduz, que nos dá a orientação para que possamos entender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ainda quanto a Maria, tem mais uma afirmação que eu quero fazer. Ela de fato é bem-aventurada, glória a Deus. Maria é bem-aventurada entre as mulheres, é a mais importante de todas as mães que já existiu. Mas ela não é virgem santíssima. Maria não é virgem santíssima. Foi o concílio de Latrão, no ano de 649, que deu esse atributo a Maria. Mas eu quero afirmar para você que Maria não é nem virgem e nem santíssima. Ela foi virgem Maria até o nascimento de Jesus Cristo. A partir deste momento, Maria viveu uma vida normal, como qualquer mulher, e ela foi mãe de vários outros filhos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 1, versículo 25, ela não conheceu, José não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho primogênito e o pôs por nome Jesus. José não a conheceu até quando? Até quando ela deu à luz. A partir desse momento, José, agora o marido dela, passa a ter uma vida normal com ela. É Mateus 13, 55 que diz, não é esse o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus Cristo. O nome da sua mãe não é Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Aí já aparece 4 irmãos mais novos. E alguns, por falta de entendimento, às vezes até para poder dar base à sua cultura, à sua doutrina, dizem que quando a Bíblia fala em irmãos, está se referindo a primos. E se fosse no Velho Testamento, com toda razão, Hebreus, a língua hebraica, a língua do Velho Testamento, ela quando se refere a irmãos e primos, ela usa a mesma palavra. Mas no Novo Testamento não, primo é primo e irmão é irmão. Eles são irmãos de uma mesma família, consanguínea. Mas esses aqui são irmãos de fato. Marcos 6, além de citar os irmãos, cita também as irmãs. Marcos 6, 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, se referindo a Jesus, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E aí ele complementa ainda, e não estão aqui conosco também suas irmãs? Além dos irmãos, ele teve irmãs. Foi uma grande família. José viveu com Maria como um marido vivia com a sua esposa. À exceção de Jesus Cristo. José é o pai de todos os filhos de Maria e Maria é a mãe de todos os filhos de José. E nós precisamos entender isso. Além disso, afirmar que Maria é Santíssima é uma afronta ao nome do Senhor, porque Santíssimo é um atributo exclusivo de Deus, só Deus é Santíssimo. E você pode constatar isso em Apocalipse 15, 4, em Salmo 99, versículo 5, em Salmo 99, versículos 3, versículo 9, e em Isaías 6, versículo 3. Eu não estou lendo todos os textos, porque isso iria delongar muito a nossa fala, mas qualquer um que quiser essas referências eu posso passar para vocês, para que nós possamos entender que não podemos colocar Maria no trono de Deus. Maria não é divindade. Toda honra e toda glória não pertencem a Maria. Toda honra e toda glória pertencem exclusivamente a Deus. Por mais que amemos a Maria, por mais que respeitemos. Outro pensamento equivocado a respeito de Maria é que Maria é imaculada. É imaculada. Imaculada quer dizer sem pecado. Dizer que Maria foi uma mulher sem pecado é questionar a veracidade da própria Bíblia, porque a Bíblia diz que todos os homens são pecadores. E é no dia 8 de dezembro de 1854 que o Papa Pio IX, então, definiu o terceiro dogma mariano. E o terceiro dogma mariano é exatamente isso: a Imaculada Conceição de Maria. Como se Maria não tivesse pecado antes de ter Jesus nascido e também depois de Jesus ter nascido.
já que depois eles vêm falar a respeito da assunção de Maria aos céus. E isso seria confrontar a palavra de Deus, que em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Não há nenhum tipo de brecha para isso. Todos nós somos pecadores, inclusive ela. Maria foi uma mulher comum e também precisou de Jesus Cristo para ser seu Salvador. Olha o que ela disse em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria também precisava de um Salvador. E se ela não tivesse pecado, ela não teria essa necessidade. Uma outra questão, já caminhando para o final, e isso é óbvio em tudo que nós estamos falando. Maria, nós a amamos, nós respeitamos, mas em hipótese alguma nós podemos adorá-la. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus: adorar somente a Deus. Existem pessoas que se prostram diante de Maria, existem pessoas que adoram a Maria e que, se você falar alguma coisa contra, eles vão ficar com raiva de você, porque entendem que Maria merece sim a adoração, mas não pode. Isso não é bíblico. Se referindo a Maria e seus irmãos, por exemplo, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículos 47 a 50 o seguinte: e disse-lhe alguém: eis que aí fora estão tua mãe e os teus irmãos que querem falar. E Jesus, porém, respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é minha mãe e meus irmãos. Colocando Maria como qualquer outro ser humano. Qualquer outro ser humano, nós precisamos entender isso. É claro que ela teve o privilégio de trazê-lo ao mundo, mas ele é como qualquer outro ser humano, ela é como qualquer outro ser humano. E não pode ser adorada, não pode ser venerada. Não devemos orar a ela, ela não é imaculada, ela não é virgem, não ficou virgem depois de Jesus Cristo. A única concepção pelo Espírito Santo de Deus foi a de Jesus. As outras concepções se deram através de ato sexual. É assim que criança é concebida. E foi assim que os irmãos e irmãs de Maria nasceram. Por concepção, como resultado do relacionamento de intimidade de Maria com José, seu marido. E por último, e esse é terrível, nós amamos a Maria bem-aventurada, mas é refutável e absurdo o ensinamento que mostra Maria se manifestando de várias formas diferentes. Mais uma vez, a influência pagã é que predomina em determinada religião, quando Maria é personificada em várias formas, a fim de atender o anseio de todos os povos. Existe uma Maria portuguesa, que é a Senhora de Fátima. Existe uma Maria italiana, que é a Senhora Queropita. Existe uma mexicana, que é a Guadalupe. Existe uma negra, que é a Aparecida. Existe uma capixaba, que é a Penha, e existem tantas outras, francesas, inglesas, russas, orientais, personagens que são personificadas na figura de Maria, a mãe de Jesus. Existem várias Marias de toda a natureza, e isso é uma afronta, irmãos. Isso é uma afronta. A mãe de Jesus Cristo foi uma só. E ela não é fantasma para ficar se manifestando de outras formas, de outras maneiras. Maria morreu no tempo da história. E Maria foi para o seio de Abraão, aonde com ela vamos nos encontrar quando desta vida também partirmos. Ela teve o privilégio de trazer Jesus ao mundo. E ela certamente morreu feliz da vida, mas Maria morreu, como qualquer outra pessoa. E certamente também não seguia nenhum tipo de procissão, porque ela conhecia as Escrituras. E com toda certeza conhecia o texto de Isaías, capítulo 45, 20, que diz assim:
Congregai-vos e vinde, e chegai-vos junto os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira e que rogam a um Deus que não pode salvar. Falta conhecimento no coração de muita gente. E nós estamos dizendo isso não como afronta à religião de ninguém. Cada um faz da sua vida religiosa o que bem entender. Mas eu, como pastor, autorizado por Deus, dentro do conhecimento bíblico ao qual me dedico, há 32 anos, eu tenho o dever de ensinar à igreja o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. E também não explico essas coisas para que nenhum dos irmãos ou irmãs que nos assistem ou que estão aqui se armem para poder batalhar ou guerrear com outros que pensam de outra maneira. O que nós precisamos é embasar a nossa fé, ter convicção naquilo que nós pensamos e não nos deixarmos levar por outros pensamentos heréticos e absurdos, alguns desses que nós lemos, completamente absurdos. Mas nós precisamos, neste Dia das Mães, lembrar da mãe mais importante que já existiu, da mãe bem-aventurada, da mãe muito feliz, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Nenhuma mãe teve o privilégio que Maria teve, de trazer ao mundo o Salvador. Mas lembrar dela como ela é, e não como estão construindo e destruindo a sua imagem por aí. Que Deus abençoe a nossa vida, que nos faça ter entendimento, irmãos, para podermos checar. Agora, tudo que eu falei, qualquer um que quiser, eu mando os textos. Não se baseie só naquilo que eu falei, não. Seja como um crente bereano de Atos capítulo 17, né? A igreja de Bereia, Paulo elogia aquela igreja, porque naquela igreja eles ouviam e depois iam checar para ver se era aquilo mesmo. Você tem que ser um crente bereano. É por isso que eu sempre digo, traga lápis, traga caneta, faça anotações. É claro que aqui eu falei muito rápido, né? Mas se alguém quiser, peça para mim depois, eu te mando essa mensagem toda para você poder checar, para você poder se aprofundar. Mas respeite os que pensam de outra forma também. Eles têm o direito de pensar da forma que quiserem. Respeitem. Existem religiosos no mundo que adoram até personagens estranhos. Tem gente que adora vaca, adora rato, né? E eles precisam ser respeitados também. Nós refutamos veementemente o tipo de religião que eles praticam para a nossa vida, mas nós respeitamos o direito deles de viver o que querem. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, sairmos daqui edificados, porque aprendemos mais um pouco da palavra de Deus para edificar nossa vida.